Olá, boa noite. Vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato que vou narrar a vocês agora é um fato, uma história que eu vivenciei quando era criança, quando garoto, quando eu estudava em uma escolinha rural, perto da minha casa mesmo, né? Muita gente não sabe como funcionava uma escola rural ou uma escola de cidade pequena também, né? Se falar para algumas pessoas, as pessoas nem imaginam como era, né? Nem as professoras atuais sabem como era esse local, como era a sistemática dessa escola rural, desse tipo de ensino que existia, né? Ali havia uma economia, principalmente. Era uma professora para vários alunos. Geralmente essas escolas tinham entre 10, 30, com mais alunos aí, eu acho que até 40, 50, já era muito difícil, mas tinha, né? Algumas. E era uma professora, uma classe, né? Como eu dizia antes, né? Ali uma sala, uma casa com uma classe, uma cozinha, um banheiro, uma varanda. Era um padrão, principalmente aqui no estado de São Paulo. A maioria era igual. E era muito bem feito. E os alunos eram alunos muito educados, simples, né? A gente era simples, educado. Ali não exigia uniforme, né? Era a roupa que você podia ir e você ia para estudar. E tinha a merendeira e os livros, tudo ali. Foi passando ali, né? A gente estudando ali. Chegou a notícia de que havia uma mulher morando em um rancho, em uma fazenda próxima dali, que chamava Fazenda Pinheirinho. Por isso o vídeo é sobre a mulher que apareceu morando no rancho. Fala dali, fala daqui, para ver como antes as pessoas tinham um coração bom. A nossa professora ali chamava Dona Bel e a merendeira, né, que era a Dona Ivete. Conversaram ali, eles gostavam de rezar terço, essa coisa toda. E planejaram de um dia durante a semana chamar todos nós, os alunos, e irem até essa fazenda. E a gente ficou louco para chegar o dia. Chegou o dia, a gente foi. Andou mais ou menos uns 15 quilômetros para chegar lá, né? Imagine a professora fazer isso nos dias de hoje, hein? Atravessar mato, estrada, sem ninguém. Coisa normal que não tinha nada de normal, mas hoje se a mãe souber, né, que foi feito isso, a professora está desempregada, né? Mas aquela época era uma outra época. A gente seguiu e foi. Chegando lá, a mulher realmente estava lá. Ela olhou, meio assim espantada, foi aquele monte de criança, né? A gente chegou, a professora foi conversando com ela, levou café, levou comida, levou presentes. E foi no intuito, no interesse de tirar alguma coisa dela para poder ajudar ela. E começaram conversa dali, conversa de cá. Eu já moleque, né? Desde aquela época, isso foi em 86, eu era criança ainda, moleque criança, né? Mas já era um pouco meio atrevido com as coisas e já fui pensando, a primeira coisa que eu vou olhar é nos coxos, nas coisas, para ver se tem alguma coisa que comprometa ela, uma arma, alguma coisa que, né, leve a solução de alguma coisa, se ela é uma fugitiva, alguma coisa. Olhei disfarçadamente enquanto eles conversavam, mas ali não tinha nada. Conversaram com ela,
perguntaram sobre os documentos dela. Ela disse que tinha documento, mas estava no cartório. A intenção minha, principalmente, eu acho a única minha, era procurar ali para ver se tinha alguma coisa, mas não deu porque realmente ela não saiu de perto e ficou de olho. E tinha que se respeitar também, né? A pessoa, né? E ela falou que os documentos dela estavam no cartório. Perguntaram de onde ela disse que era do Maranhão. E conversou. Porque ela não tinha medo de chuva, não tinha medo das coisas. Não conseguiram tirar nada dela. E a gente voltou, né? Só que algumas pessoas da cidade contaram que ela foi até a cidade e não furtou, né? Para saciar sua fome, sua necessidade. Ela pegou ali um saco de arroz, furtou um saco de arroz ali, né? Chamaram a polícia foi atrás dela, pegou de volta e levou o arroz para venda e levou ela até o caminho onde ela ficava. No caminho contaram, não sei se é verdade ou se aconteceu mesmo. E se aconteceu, já passaram muitos anos, já se prescreveu, já se acabou, né? De 86 para cá tem muitos janeiros, né? Que o policial deu uma coça nela de vara, de cipó e uns tiros lá pra cima e ela foi embora correndo pro seu rancho. Daí eu fico pensando, né? Será que isso foi verdade? Ninguém viu, foi só uma falação, né? Porque estava no meio do mato. Mas se realmente a pessoa fez isso, eu penso e analiso de uma forma assim. É uma falta de respeito com o ser humano, com uma senhora de idade, que poderia ali ser a mãe da pessoa, a tia da pessoa, ou uma conhecida, porque a gente não sabe o que passava com ela. E ele deixou de fazer o seu serviço correto, que era levar ela até uma delegacia, identificar ela para ver se ela já existia, punha o dedo lá na tinta, né? E identificar ela para ver se ela era uma fugitiva ou se a família estava procurando ela, né? Porque ela poderia ter algum problema psiquiátrico que levou ela a sair mundo afora. Porque era década de 80, mas já tinha como descobrir as coisas. Aí a gente chega à conclusão, né? Muitas vezes quem tem na mão o poder e a obrigação de ajudar alguém, de sanar um problema de alguém, e faz de conta que nem tá vendo, né? Porque, como dizem por aí, as pessoas mais pobres se tornam pessoas invisíveis, porque elas não têm ninguém por elas, elas não têm família, quando tem família, a família também não tem conhecimento, não tem dinheiro, não conversa com um advogado, não tem um advogado para ajudar, porque ninguém quer. Não tem um médico para tratar um problema de saúde, porque infelizmente ninguém quer. As pessoas julgam que a pessoa chegou àquela situação porque não lutou, vai para o lado religioso, diz que é pecado demais, sei lá, inventam alguma coisa e ninguém quer. E a própria pessoa acaba se entregando ali à ausência de Deus, se entregando a essa ausência de Deus, a essa vida largada, e perde a força, não tem mais como retornar se não tiver alguém para puxar em suas mãos. Existem milhares de pessoas mundo afora que a gente encontra andando
E a gente mesmo não faz nada. Dessas milhares, muitas dessas pessoas são fugitivos da polícia, são assassinos, são pessoas perigosas, que perderam também o fio da ninhada e estão condenadas a andar mundo afora. Ou são pessoas que tiveram depressão, porque muitas pessoas se entregam demais, às vezes pela perca de um familiar, por uma tragédia em família, por alguma coisa assim parecida. E não querem mais se recuperarem, não querem mais olhar a vida de cima para baixo. E isso também conduz as pessoas a essa situação de rua, né? No caso dessa mulher, era uma situação de fazenda. Talvez realmente ela estivesse escondendo de alguém, né? Porque, ou às vezes nem estava devendo, nem era uma dívida, nem era um crime que ela tinha, que eu quero dizer. Às vezes ela sabia de alguma coisa, tinha sido jurada de morte, às vezes ela teve um marido violento, e por isso que ela procurava ali só o mato, onde ela estava. Porque não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém para dar a mão. Ou às vezes era uma pessoa que tinha algum problema psiquiátrico, ou uma desilusão em família, que levou ela a seguir esse mundo, caminhando. Essa história marcou a minha infância, esse ocorrido. Para muitos vão analisar e falar, só uma historinha, mas para mim foi uma história muito importante, né? Que hoje já se passaram muitos anos e a gente ainda vê muitas pessoas aí nessa situação mundo afora, né? Certo dia eu vi um colega meu, para encerrar aí nosso bate-papo, né? Falando sobre religião, não vou dizer a religião dele, ele era cristão, não católico, né? Mas tudo bem. Todas as religiões em Deus é caminho da luz. Ele falando ali da religião, das coisas, falando, ele estava na situação falando mal, né? Uma crítica construtiva de tal religião e bem de tal outra. E eu sei que realmente todas as religiões têm coisa certa e errada. Eu, como não defendo nenhuma nem outra, sou um cristão, creio em Jesus Cristo, na luz. Cheguei e falei para esse colega que estava trabalhando comigo, eu falei, olha, você está dizendo isso, mas eu passo. Agora eu vou dizer o nome das religiões. Eu passo na porta de uma igreja católica e na porta de uma igreja cristã evangélica. E ali tem pessoas dormindo na rua, ali tem pessoas entregues ao vício, ali tem pessoas vivendo em situação de miséria. Falei para ele, eu sei que muitos estão ali porque querem aquela vida, porque não conseguem sair realmente dessa vida. Mas eu não vejo nenhuma dessas denominações fazendo algo para tirar essas pessoas dali. Salvo que eles passam, fazem doação de marmitex, algumas coisas, mas isso não resolve o problema. Disse para ele eu penso que elas têm poder financeiro, pessoal, para tentar tirar essas pessoas de vez dali, aqueles que querem, mas eu não vejo isso feito. Ele parou, pensou, andou, aí no outro dia ele chegou e falou para mim, a gente assumiu o serviço, ele falou para mim, nossa, você me disse isso, beleza, é uma bela observação sua, eu não vou contra. Mas acontece que essa população
que a gente diz que é uma população invisível, porque é pobre, e é verdade que o pobre se torna invisível. O que passa é que pode ter certeza que acontece durante a manhã, a religião tal, não vou citar o nome, ele citou o nome de todos, dou o café. No almoço, a tal, dou o almoço. Café da tarde, a tal, dou o café da tarde. À noite, a tal, dou o jantar. Mas à noite, a tal denominação religiosa, dou os colchões. Mas eles estão todos os dias ali que eles não querem mudar. Mas sozinho não tem como mudar também, né? É o que eu quero dizer. Mas beleza, eu concordei com o que ele falou. Porque você tem que saber fazer a crítica construtiva da situação. E assim, para encerrar a história, né? Nosso mundo é muito triste e a gente não sabe por que uma pessoa desnorteia o mundo afora, né? Só Deus, né? Pelo mais pobre, pela pessoa. São coisas que a gente nunca vai conseguir explicar, né? Para o nosso próximo. Sei que essa mulher viveu ali um bom tempo, meses, depois ela sumiu, foi embora e disseram que viram ela passando por Formoso, de onde tomou rumo ignorado. É bem complicado. Em outra situação, houve uma mulher, aí já foi diferente. Ela apareceu na mesma cidade de Areias, ficando em um hotel, e era muito inteligente. Ia à Casa da Cultura, lia todos os livros e fazia pergunta, e fez uma pergunta para professores, para as pessoas, segundo me contaram, que ninguém conseguiu explicar. Porque também não sei se realmente é verdade, se no passado isso era assim, né? Porque Areias era estado do Rio, né? Estado da Guanabara antigamente, e deixou de ser estado do Rio, estado da Guanabara, para ser estado de São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E ninguém lá nunca tinha ouvido falar disso. Ela leu nos livros ali da Casa da Cultura da cidade. E o pessoal começou a desconfiar, né? Aí já estava mais evoluído. Foram dar uma investigada, chegaram à conclusão que ela era de uma família muito rica, não sei a cidade que ela morava, e ela tinha um problema psiquiátrico, mas que não era notável. E ela sabia se virar, que ela tinha dinheiro. E ela escolhia um local, ia viajar, hospedava e fazia esse tipo de coisa. Estudava o local, fazia perguntas e provocava suspeita. Disseram que era uma família de médicos, de gente bem importante. Certo dia buscaram ela e também encerrou. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Peço que dê um joinha, siga no canal e Deus nos abençoe.